Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Quinta-feira, 12 de janeiro. Busquem primeiro o reino de Deus. Foi dito de Jesus, que a grande multidão o ouvia com prazer. Marcos 12, verso 37. E muitas dessas pessoas que ouviam Jesus eram pessoas comuns, pessoas que foram alimentadas nas encostas da montanha, né? Que ouviram o Sermão do Monte. E a essas pessoas Jesus basicamente disse o seguinte: eu sei que vocês estão preocupados em sustentar a sua família, preocupação com o dinheiro, com o alimento, com a questão da vestimenta, das coisas do dia a dia, né? Nossas necessidades básicas, né? E aí Jesus disse: eu proponho o seguinte, e lá em Mateus 6, dos versos 25 ao 37, ele fala de não andar ansioso, né? Pelo que comer, pelo que vestir, porque o povo do mundo anda preocupado com essas coisas, mas nós temos um Pai que sabe de tudo isso, que alimenta os pardais, toma conta dos lírios do campo, né? Então Deus sabe das nossas necessidades básicas. E aí Jesus diz, verso 32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus sabe das nossas necessidades. E aí o verso 33 é onde Jesus propõe: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Na lição de hoje, vem algumas perguntinhas para nos fazer entender e refletir nesse cuidado de Deus por nós, na questão de buscar Deus em primeiro lugar. O que eu acho interessante dessa questão também, né, que a pergunta 5 diz assim: o que foi prometido? Foi prometido ser suprida todas as nossas necessidades básicas. E o que as pessoas deveriam fazer para receber essas promessas? Deviam buscar o reino de Deus e sua justiça. O reino de Deus é o reino da graça. É você viver realmente de conformidade à semelhança do caráter de Cristo, buscando refletir o caráter de Cristo onde você vive. E a sua justiça. O que seria a justiça de Deus? A justiça de Deus está na sua lei: não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar as coisas alheias, né? Isso é a justiça, né? Injustiça, por exemplo, é agir de modo contrário à lei. É ilegalidade, veja, lei, legalidade. Iniquidade, né? Viola os direitos dos outros. A partir do momento que você põe a mão naquilo que é do outro, você está violando o direito do outro. A partir do momento que se vai buscar no tribunal e a pessoa inocente ela é injustiçada, está cometendo então o que? Injustiça. Então veja, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, refletir o caráter de Cristo e a sua justiça, o que é nada mais, nada menos do que guardar os mandamentos de Deus. Isso é buscar a sua justiça, é guardar exatamente os mandamentos de Deus. E aqui diz também na lição que muitas das promessas de Deus têm elementos de uma aliança bilateral, ou seja, para receber a bênção nós devemos fazer a nossa parte. Em Isaías 26, eu vou ler todos os versos que a lição está pedindo. Isaías 26, no verso 3, pergunta o seguinte: o que devemos fazer para ter a paz de Deus? A paz que excede todo o entendimento. Isaías verso 3 diz: tu, Senhor Jeová, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Se eu está preocupado com quaisquer coisa, confie em Deus. Na sua oração, você diz: Senhor, estou preocupado com isso, isso e isso. Não sei como fazer, não sei como resolver, mas em ti eu confio. Ajuda-me. E aí você vai receber realmente paz, refrigério na sua alma, certeza que Deus está cuidando e trabalhando em seu favor. E aí, falando de justiça de novo, o que Jesus faz se confessarmos nossos pecados? Primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Veja que a justiça de fato está relacionada com os mandamentos de Deus, que muitos ensinam que não é para ser guardado, né? É um absurdo. 1 João 1, capítulo 1, verso 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, pecado é a transgressão da lei. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça. Aquilo que não é justo, né? É injusto. A justiça é reconhecer o mérito. A justiça é em conformidade. O justo, por exemplo, se alguém é declarado justo, né, na Bíblia, inclusive, é porque está em conformidade com a justiça, né? Onde há equidade. Na pergunta 8, leia 2 Crônicas 7, verso 14, que é um verso muito conhecido, principalmente para o povo adventista. Mas muitos pegam esse verso aí fora também, acha que é apenas orar. Orar e Deus vai restaurar tudo. E não é assim, certo? Aqui tem uma regrinha. A pergunta é a seguinte: quais são os se? E então, da proposta de Deus, né? Ou seja, o que é que eu devo fazer? Se eu fizer, e aí Deus fará. Quais são esses se? O que é que eu tenho que fazer para que Deus possa fazer a promessa que ele faz aqui em 2 Crônicas 7, verso 14? Se o meu povo, essa é a condição, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Tem gente que quer a bênção, ora pela bênção, mas não quer se converter, não quer mudar seu estilo de vida, não quer andar de conformidade com os princípios da palavra de Deus, não quer guardar os mandamentos do Senhor, não quer perdoar, não quer dar outra face, não quer seguir os princípios de saúde. Mas a Bíblia aqui é clara: se me buscar e se converter dos seus maus caminhos, aí então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que faz separação de nós e de Deus são os nossos pecados. Se a gente não confessa os pecados, é como se Deus não estivesse ouvindo a nossa oração. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter, você está indo para o caminho errado e você aí faz um giro de 360 graus, né? E se converte para a posição certa. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, né? E muitos apenas pegam essa questão, a aplicação primária, né, que era para o povo de Israel, sarar, por exemplo, o Brasil. Mas a terra aqui, também na aplicação secundária, é a terra do nosso coração, porque fala de conversão, aqui fala de confessar os pecados, né, de se arrepender, se converter. Então, se o povo se converter, então Deus o ouvirá, perdoará e vai curar a terra. Todos esses versos e muitos outros tratam do importante fato de que, embora Deus seja soberano, embora seja nosso Criador e sustentador, e ainda que a salvação seja um dom da graça imerecido de nossa parte, temos um papel a desempenhar no drama do grande conflito. Tem gente que acha que não aceitei Jesus, não precisa fazer mais nada. Aí quer viver igual com o que o mundo vive. Né? Qual é a diferença? É que um não aceitou, não quer Jesus e está na prática do mundo. E o outro diz que aceitou, que crê em Jesus, mas também está na prática do mundo. Também está com as coisas misturadas. Uma coisa eu faço, outra coisa eu não faço. Isso aqui da palavra de Deus eu aceito, isso aqui eu já não aceito. Não, isso aqui me faz mal, então eu não vou fazer. Isso aqui não tem problema, eu vou e faço. Não é assim, né? Usando o dom sagrado do livre-arbítrio, da livre escolha, devemos escolher seguir a orientação do Espírito Santo e obedecer ao que Deus nos chama a fazer. Embora o Senhor nos ofereça bênçãos e vida, podemos escolher a maldição e a morte. Não é de admirar que Deus diga, Deuteronômio 30, verso 19, escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes. Buscar a Deus em primeiro lugar é colocar Deus realmente à frente de tudo, fazer de Deus o Senhor realmente das nossas vidas. E isso começa quando você vai buscá-lo na primeira hora do seu dia, tentando realmente dormir mais cedo, para poder se acordar mais cedo, para poder estudar a palavra de Deus, ler a Bíblia, ter tempo de estudar a lição sabatina com calma. Aí sim, você está buscando a Deus em primeiro lugar.
e a palavra de Deus, os seus ensinos vai preenchendo a sua mente. Você começa a ouvir a voz do Espírito Santo e as coisas começam, aquilo que era uma névoa na sua vista, você não conseguia enxergar, vai se dissipando naturalmente. Por quê? Porque você está buscando a Deus em primeiro lugar. Que Deus seja louvado e até amanhã no estudo adicional da lição. Que Deus seja louvado, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.